Olá pessoal, tudo bem? Estou dando continuidade aí ao nosso raciocínio, a nossa aula, potenciação e radiação. Nós vamos estudar então aí as propriedades. Então nós já estudamos, nós já vimos isso aí. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Na divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Potência de potência, a gente multiplica. Potência de potência, a gente multiplica M vezes N. Quando nós temos radical dentro de radical, multiplica-se os índices e transforma em um único radical. Produto de bases diferentes com o mesmo expoente, conserva-se o expoente e multiplica-se as bases. Isso, se é válido para multiplicação, também é válido para divisão. Divisão de bases diferentes com o mesmo expoente, divide-se a base e conserva-se o expoente. Isso também é válido quando nós temos produto e divisão de radiciação, de radicais. Multiplica-se os radicandos e permanece com o mesmo índice. Tá? Então essa aula aqui, 48 e 49, propriedades de potenciação de potências e raízes. Eu vou estar resolvendo com vocês do exercício 1 ao exercício 5. E aí, semana que vem, fica do exercício 6 ao exercício 10, tá? Obtenha os produtos indicados a seguir, colocando o resultado na forma de potência com expoente racional. Então, aí no caso, produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, o que nós vamos ter aí no caso? Ó, produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, eu somei 1/5 mais 1/3. Tá? 1/5 mais 1/3. Qual que é o MMC de 5 e 3? 15, não é? Então, eu multipliquei o 5 por 3 e multipliquei o numerador também por 3. Nada mais é do que encontrar o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bom? Divisão é soma de fração, conserva-se o denominador, se eles forem iguais, soma-se os numeradores. Se eles são diferentes, conserva-se, acha o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. No item B, segue o mesmo raciocínio. Nós temos aí também produto de mesma base. Ah, professor, mas a minha base aí é negativa, não tem problema. Se elas são iguais, pode ser fração, negativo, positivo, número irracional, não importa, tá? Desde que as bases elas sejam iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo. Então, 2/3 mais 4/3. Observa que os meus denominadores são iguais. Conservo o denominador, somo os numeradores. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Aí eu tenho que toda a base negativa elevada a expoente par, o resultado ele é sempre positivo. Então, por isso que eu transformei em mais aqui, tá? E aí, o exercício, ele pede para nós, nesse caso, na forma de potência com expoente racional. Então, eu continuei mais um pouquinho aí, ó. Eu escrevi esse 3 como 3 ao quadrado. Então, fica aí para nós, ó, 3 ao quadrado, que é o meu 9, e a ao quadrado novamente. Só para nós aplicarmos aí a outra propriedade. Potência de potência, multiplica-se 2 vezes 2, 4. Perfeito, pessoal? Muito fácil, muito tranquilo.
E só prestar atenção que faz com facilidade, com tranquilidade, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. O que mais que nós temos aí na sequência? O item C. O item C, mesma coisa, ó. Produto de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Produto de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, olha aí o que nós temos, ó. Só um minutinho. Aí, ó, produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, você vai conservar a base, 1/5, e vai somar 1/7, mais 2/7, mais 4/7. Como os meus denominadores estão todos iguais, conserva-se o denominador e soma os numeradores. 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7. Isso aí, portanto, resultou 7 sobre 7. 7 sobre 7 é a mesma coisa que quanto? Que 1. 7 sobre 7 é a mesma coisa que 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá bom? Tranquilo, né? Esse, portanto, é o item C. Tá? Item C. O que mais que nós temos na sequência? Exercício 2. Para nós resolvermos o exercício 2, nós precisamos lembrar da propriedade. Qual que é a propriedade? Regrinha do sol e da sombra. Quando eu tenho raiz enésima de A elevado a M, regrinha do sol e da sombra, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então isso fica A elevado a M sobre N. A elevado a M sobre N. Regrinha do sol e da sombra. Portanto, para nós resolvermos esse produto, esse 2, então ele vai sair do radical sendo 1/3 vezes 2 elevado a 1/4. Então observa, produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Quando você faz esse processo, conserva-se a base e soma-se os expoentes, nós precisamos prestar atenção que ele pede para nós calcule e represente o resultado na forma de raiz. Então eu preciso voltar isso para a forma de raiz, tá? Então o que nós vamos ter aí na sequência, ó? Então eu transformei esse radical em potência de número racional. Então foi o que eu expliquei anteriormente, 2 elevado a 1/3 mais 1/4. Então eu retirei o radical na forma de potência de número racional. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 1/3 mais 1/4, nesse caso acha o MMC de 3 e 4, que é 12. Então assim, ó, 1/3 mais 1/4, que é 3, tá? O MMC é 12, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. O que nós encontramos aqui no caso? 7/12. Tá? Isso, portanto, é a nossa resposta. Só que lembra lá o que eu grifei? Ele pede para nós resolvermos, deixarmos a resposta na forma de radical. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Tranquilo? Só dar um pause aí no vídeo e fazer a correção, tá bom? Então vamos lá.
Dando continuidade, nós temos aí o exercício 2A. O exercício 2B segue o mesmo raciocínio, tá? Então, transforma esse radical em potência de número racional. E aí, na sequência, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, aqui, o que nós vamos ter? Primeira coisa, o que eu fiz? Foi retirar de dentro do radical. Então, quando não tem nada no expoente, do radical vale 1. Então, raiz cúbica, 1/3. Raiz quinta, meu expoente é 1, 1/5. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, aqui no caso, quando eu realizo a soma dessas frações, o que eu vou ter? 72 sobre 105. Dá para nós simplificarmos tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, 72 sobre 105, se eu simplificar o numerador e o denominador por 3, o que nós vamos ter aí no caso? Vai ficar 72 por 3 dá 24, 105 por 3 dá 35. Então, por isso que ficou elevado a 24/35. Regrinha do sol e da sombra. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ah, professor, e por que ficou então mais 6 se a base é menos 6? Porque propriedade de potenciação, conserva-se a base, propriedade de potenciação, toda base negativa elevada a expoente para o resultado é sempre positivo. Toda base negativa elevada a expoente para o resultado é sempre positivo. Tá bom? Então vamos lá. Na sequência, exercício 3. Dá um pause aí no seu vídeo e faça a correção. Beleza? Muito fácil, muito simples. Exercício 3 segue o mesmo padrão, o mesmo raciocínio, não muda. Só que aqui nós vamos aplicar as duas propriedades ao mesmo tempo. Então, no numerador conserva-se a base, soma-se os expoentes. No denominador conserva-se a base, também soma-se os expoentes. Ah, professor, e se eu já quiser fazer direto? Pode? Pode, sem problema nenhum. Só preste atenção com regrinhas de sinais, tá bom? Não se esqueça disso. Então, observa que aqui eu fiz direto, ó. Esses dois conservam a base, soma-se os expoentes. Então, ó, 1/3 mais 2/5. Tá bom? Por que você somou esse mais 1, professor? Porque é esse 6 dividido por 6. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Por que menos 4/3, professor? Porque está no denominador. Conserva-se a base, subtrai. Então, eu estou subtraindo esse 4/3. E aí eu faço a regrinha de sinal. Menos com menos, isso aqui ficou o quê? Mais 7/5. Regrinha de sinal, menos com menos, isso aqui ficou mais, tá bom? E aí, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Já apliquei essa propriedade. Fiz, portanto, aí no caso, a operação. Chegamos, portanto, em 3 elevado a 9/5. 3 elevados a 9/5. Tá bom? Caso vocês tenham dúvida, todas as quartas-feiras, das 14 às 14h50, nós temos um encontro aí online e a gente sana todas as suas dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, tá bom? A gente tem um grupo aí do WhatsApp, manda mensagens no horário da aula, no horário do plantão, que eu respondo para vocês, beleza?
O próximo exercício é o exercício 4. Também segue o mesmo raciocínio, tá? Também segue o mesmo raciocínio. Só que agora nós vamos fazer todas as operações que nós fizemos até agora num único exercício. Quais são elas, professor? Primeiro, retira do radical, transforma a potência de número em número racional. Então, radical transforma-se em potência de número racional. Conserva a base, soma seus expoentes na multiplicação. Conserva a base, subtrai seus expoentes na divisão. Posso fazer direto? Pode, sem problema nenhum. Então, observe o que eu fiz aí no caso. Ó. Aqui, o que nós temos? Esse é o exercício anterior. O que nós temos aqui, ó, exercício 4? Transforma esse radical em potência de número racional. Então, raiz cúbica de 2 fica 2 elevado a 1/3. 2 elevado a 1/3. Raiz quarta de 2, 2 elevado a 1/4. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, olha lá, a regrinha do sol e da sombra. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 2/3. E assim sucessivamente, tá? Então, o que eu fiz? Ó, todas as minhas bases são iguais. Iguais a quanto? A 2. Então, nesse caso, na multiplicação conserva-se a base, soma-se os expoentes. Na divisão conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. Então, observa que 1/3 mais 1/4, eu somei. Aí ficou menos 2/3 e menos 3/5. Por quê? Está no denominador. Então, você subtrai seus expoentes. Aplica então aí a regrinha de soma de fração. Conserva-se a base, soma e subtrai seus expoentes, propriedade de potenciação. Beleza? Como os meus denominadores são diferentes, acha o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Soma de fração, cujos denominadores são diferentes, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Perfeito? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo, tá? Só prestar atenção, fazer com calma, que não tem perigo de errar, tá? É uma matéria básica, é uma ferramenta que vai te auxiliar na resolução de exercícios mais elaborados mais para frente, tá? Vamos lá. Dando sequência, o que nós temos? Exercício 5. Então, exercício 5 aí, pessoal, ó. Isso aqui é potência de potência. Em potência de potência, o que você faz? Multiplica-se. Então, aqui, o que você vai ter? 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 vai resultar 3/3. Isso é a mesma coisa que 7. Por que 7? 3 dividido por 3 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. A mesma coisa aqui, ó. 8 elevado a mais, faz a regrinha de sinal, menos com menos mais. 3 vezes 2, 6, sobre 3. Então, isso vai resultar 8 ao quadrado, tá? Ah, mas por que deu 6/3? Porque isso, ó, é menos 3 vezes menos 2/3. Isso é multiplicação de fração, tá? Menos 2/3. Menos com menos, isso aqui dá o quê? Mais. Embaixo desse 3, você tem 1 como denominador. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 3, 3. Tá? Não se esqueça que isso é multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Tá bom? O mesmo raciocínio você vai fazer aqui, ó. Então vai ficar 5 elevado
a menos 3 sétimos vezes 7 sobre 6. Você pode, portanto, simplificar o 7 com 7, simplifica o 3 com 6 e vai ficar quanto aí no caso? Meio. 5 elevado a menos meio. Beleza, pessoal? Ah, professor, no item D tem 3 termos. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Multiplica-se esses 3 termos. Então, isso aqui, o que nós vamos ter? Isso, portanto, vai ficar 9 elevado a menos 5 vezes menos 2/5 vezes meio. Faça a regrinha de sinal, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Simplifica 5 com 5, simplifica 2 com 2, e o que me sobrou aí no caso? Sobrou o menos 1, correto? Sobrou para nós aí, portanto, o menos 1. Menos não, pessoal, porque ó, é menos e menos, então menos com menos, isso dá mais. Isso aqui, portanto, é igual a mais 9. 9 elevado a mais 1. Perfeito, pessoal? Tem o item E para vocês fazerem. Esse aí vai ficar o item E e o item F, tá bom? O exercício 6 a gente resolve semana que vem, passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me chamar no WhatsApp, no horário da aula, no horário da plantão, tá ok? Dúvidas, todas as quartas-feiras nós temos o horário da aula, pode me chamar. No horário do plantão também pode me chamar, a gente faz aula ao vivo. Não fiquem com dúvidas, tá? Isso não é férias, isso é isolamento social. Não perca tempo e estudem. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima.